o Santos acaba de empatar com o Mirassol em 2-2 lá no Maião. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu separei o vídeo em duas partes. A gente vai falar sobre os jogadores e o desempenho deles e sobre as táticas, enfim, a forma que o Santos se postou e jogou no jogo. E aí, uma análise mais de como o Vojvoda montou o time. E eu vou mais opinar do que constatar o que aconteceu de fato. Porque não foi um jogo bom do Santos, por mais que teve o empate heróico, o Santos não foi bem. Foi uma partida abaixo, principalmente no segundo tempo. Taticamente falando, o Santos não foi bem. O Santos defensivamente não funcionou e ofensivamente funcionou mais ou menos no primeiro tempo, e no segundo tempo foi milagre, assim que aconteceu. Defensivamente, o Igor Vinícius não funcionou, foi mal. No lance do primeiro gol, inclusive, ele nem no lance está, porque ele vai tentar interceptar a bola lá no ataque e acaba que, pelas transições rápidas que o Mirassol tem, a gente teve que defender uma triangulação deles. A gente faz um 3 contra 3 no lado direito do Santos defensivo, com Frias, Bom Tempo e Arão. O Frias onde deveria estar o Igor Vinícius, que é mais à esquerda, o Bom Tempo fechando no meio, e o Arão substituindo o Frias mais atrás. O Bom Tempo não acompanha o Alisson, que passa em profundidade e dá o cruzamento pro Igor Formiga, mas ali é até uma falha de comunicação. Se você vê o lance, você vê que o Bom Tempo aponta assim, e provavelmente a gente não consegue ver, mas ele deve ter falado ou gritar tipo, olha aqui, acompanha, um bagulho assim. Mas ele aponta para alguém acompanhar e nenhum dos dois acompanha. Na minha visão, o Bom Tempo mesmo tinha que ter acompanhado, mas enfim. Uma falha de comunicação, uma falha defensiva e o Santos toma um gol besta. O segundo gol também é bem besta, uma infiltração, uma bola que na minha visão não pode ocorrer. A zaga do Santos, você via, parecia que estava fechada, mas na hora que o cara dá o passe, abriu o mundo e ele conseguiu chutar. Para mim, um lance que o Brasão poderia ter defendido, mas também não dá para culpar. Eu não acho que o Brasão fez uma partida ruim, ele fez boas defesas. Só essa que, na minha visão, ele vacilou. Então, assim, para não perder muito tempo com a defesa, o Santos foi muito mal defensivamente, foi postado mal. Uma partida ruim do Igor Vinícius e, enfim, João Schmidt, que não deveria mais estar jogando pelo Santos, mas enfim. Queria falar mais sobre, taticamente, sobre como o Vojvoda quis postar esse ataque, porque ele vem com Gabigol e Tassiano novamente, o que para mim não funcionou nos últimos jogos que ele fez isso. Ele fez isso contra o Corinthians e, na minha visão, não funcionou. O Santos fica muito exposto no lado que o Tassiano tá jogando, porque o Tassiano não vai voltar 100% para marcar, como um Barreal faria na direita, por exemplo, como o Rony faz na esquerda. E no ataque ele não é um jogador de velocidade para jogar pela ponta. Então acaba que a gente sempre fica defasado, nesse caso, nesse jogo, do lado direito. Contra o Corinthians foi no lado esquerdo, no lado onde o Lira estava jogando. Enfim, eu não gostei. Eu achei que ele ia consertar isso no segundo tempo, ele não faz isso. Eu acho que as substituições dele são muito ruins, por exemplo. Eu não teria tirado o Lira para colocar o Barreal, eu acho que isso não fez sentido nenhum. Se foi algo treinado, não pareceu. Eu teria tirado o João Schmidt, mas eu teria colocado o Rollese. Recua um pouco o Gabriel Bom Tempo para ele fazer essa segunda volância, fazer essa transição de defesa para ataque, para ele pegar a bola com os defensores e poder dar esse passe mais à frente para o Rollese, podendo desafogar um pouco essa transição do Santos. E o Rollese ser esse homem criativo que vai dar os passes nas pontas, que vai dar um passe para uma infiltração do Gabigol, enfim. O Christian Oliva pelo Willian Arão para mim é ok, mas a substituição da lateral. Eu acho que o Barreal ter entrado não é o problema, mas eu não teria tirado um lateral para isso. Eu teria tirado um dos atacantes, ou o Tassiano ou o Gabigol. Por sorte, eu não sou técnico, porque eu teria decidido pelo Gabigol, pela partida ruim que ele tinha feito até ali, que veio a ser o nosso herói, mas... Enfim, um dos dois, se você tira o Gabigol, você centraliza o Tassiano e joga o Barreal para a direita, ou então deixa o Gabigol centralizado, tira o Tassiano e joga o Barreal pela direita. Ou enfim, ou Moisés, Miguelito. Gente no elenco a gente tem, tanto Robinho, que não foi relacionado, até o próprio Lautaro, que eu não gostaria de ver, mas era uma opção. E eu acho que é melhor na direita do que o Tassiano ou o Gabigol. Então, para mim, esse é o grande defeito desse jogo. Eu acho que o Santos não tem muito poder ofensivo, porque fica muito travado com esses dois centravantes, tanto o Gabigol quanto o Tassiano. Taticamente, eu acho que o problema disso é que o Tassiano não é rápido. A gente viu no primeiro tempo, o Rony conseguiu, pela velocidade, conseguiu fazer jogadas, conseguiu explorar, por mais que seja lançamento, ainda assim ele conseguiu ir bem. O Tassiano não conseguiu fazer isso. A gente não viu esse tipo de jogada sendo criada pelo lado direito, só pelo lado esquerdo, onde estava o Rony. Então, para mim, isso foi o maior defeito. A gente tem um lado que é defasado e isso faz com que as nossas jogadas sejam muito óbvias. O Santos vai sempre ficar jogando pela lateral esquerda, pela ponta esquerda,
porque o lado direito não é rápido e não consegue construir. Falando agora sobre jogadores, vamos falar sobre setores e sobre seus destaques positivos e negativos. Vou ser bem breve, não vou falar muito. A defesa do Santos foi mal. Para mim, todos os setores do Santos foram maus, então a gente já pode deixar isso pré-definido. A defesa do Santos foi muito mal. Para mim, o destaque mais negativo possível é o Igor Vinícius. Ele, teoricamente, é o lateral para ser bom oficialmente. Ele não foi bom oficialmente esse jogo. Errou muitos passos e cruzamentos. Então, assim, para mim, ele foi bem mal no ataque. E defensivamente, ele não conseguiu fazer nada, sempre tomando bola atrás, sempre perdendo em dividida. Acaba que ele compromete muito a nossa defesa. O lado direito, para mim, foi o lado mais atacado. Então, bem ruim o jogo do Igor Vinícius. Fica como destaque negativo. Agora, sobre o destaque positivo da defesa, eu poderia dizer o Lira, dos que começaram. Eu acho que ele fez uma partida mediana. Ele não compromete na defesa, mas no ataque ele também não ajuda. Ele pisa na bola uma hora e, enfim, acaba dando um domínio ruim, a bola vai muito para frente, é rapaz. Então, assim, o Lira ainda é um talento muito bruto ainda, precisa ser lapidado. Mas para mim ele fez um jogo mediano. Mas para mim o destaque, por incrível que pareça, é o Zé Ivaldo, que entrou no segundo tempo. Eu acho que ele fez uma partida boa, sempre ganhando nos escanteios, sempre ganhando no alto, afastando a bola, e ele tira uma bola na linha, acabando salvando o Santos. Então, para mim, por isso que, por mais que o Zé Ivaldo nunca mais deveria vestir a camisa do Santos, ele fez uma boa partida. Isso é o destaque positivo da defesa do Santos. Falando agora sobre o meio-campo, o meio-campo também foi mal, como eu falei, todos os setores foram mal. Eu colocaria como destaque negativo o João Schmidt. Para mim, ele é um jogador que não deveria mais pisar na Vila Belmiro, no CT do Santos. Ele não tem qualidade para ser jogador do Santos. Ele não faz nada no ataque e não faz nada na defesa. Ele é um completo inútil em campo. Não dá mais pra gente ver João Schmidt no Santos. Eu, como torcedor, tô cansado. Imagino que você também. Então ele fica como meu destaque negativo. Como destaque positivo, eu não tenho um destaque positivo pro meio. Eu acho que o meio para mim foi o pior setor do Santos. Não teve criatividade. O Santos não conseguiu criar jogadas. No primeiro tempo, o Santos dependeu muito de bola longa da zaga para o ataque, que até funcionou. O Santos até criou jogadas assim, teve chances. Um chute do Gabigol que foi travado. Uma bola do Bom Tempo que ele fica indeciso, ele dá um domínio meio para frente, meio errado, e acaba tocando no Tassiano. Mas enfim, uma bola que o Gabigol erra um passe pro Tassiano, que era um 2 contra 1, um contra-ataque rápido. Mas em geral o Santos não foi bem criativamente, então eu não diria que tem um destaque positivo dessa área. Mas se for para assim, apontar alguém que foi bem, melhor que os outros, eu diria que o William Arão, que por mais que foi substituído, eu acho que ele fez uma partida ok. Defensivamente ele ajuda, ele consegue até trabalhar um pouco a bola, mas não foi uma partida boa. Eu acho que é uma partida mediana, que para mim os que estão ao lado dele, tanto em Bom Tempo, que para mim fez uma partida mediana, quanto os que entram no segundo tempo, eu acho que fizeram partidas piores que a do William Arão, que para mim, se tiver que apontar alguém como destaque positivo, seria ele para esse jogo específico. Para finalizar com ataque. E aqui ataque eu vou incluir o Barreal, tá? Porque por mais que ele entrou pela lateral, ele é um atacante. Ele joga nas pontas. Destaque negativo desse jogo para mim, assim, se eu tivesse que falar isso no primeiro tempo, seria o Gabigol, que para mim não vinha fazendo uma boa partida, errou tudo que tentou. Mas ele fez o que fez 2 gols, salvou o Santos. Foi um herói desse empate. Então não dá para colocar ele. Eu vou colocar aqui um destaque negativo como o Tassiano, mas não diria que um destaque negativo assim foi mal. Eu acho que o Tassiano fez uma partida mediana, vai, um nota 5 ali. Ele não acerta muitas coisas que faz, ele até deu um chute perigoso no final do jogo. Ele tem, assim, ele não consegue trabalhar muito o jogo, mas eu não acho que isso é muito problema dele. Eu acho que a bola chega nele muito, assim, difícil de trabalhar, sabe? Quando chega nele, chega muito mascado e acaba que ele não consegue trabalhar ali, fazer um pivô, dar um passe para uma infiltração, algo do tipo. Ou até chutar a bola no gol direito. Então eu acho que o Tassiano não fez uma partida ruim, mas não foi uma partida boa. Mas como os que entraram para mim foram bem, ele fica como destaque negativo. O destaque positivo eu vou citar 2. Para mim, o Gabigol é o nosso herói. Ele faz o primeiro gol numa falha do zagueiro do Mirassol, mas ele finaliza bem. O segundo gol sai de um lance que ele sofre o pênalti, ele vai e bate o pênalti e faz gol. Então assim, não dá para eu falar que o Gabigol não é o destaque positivo, sendo que ele fez os 2 gols e levou o Santos para o empate. Mas eu queria destacar a partida do Rony. Eu acho que o Rony foi bem. Ele consegue explorar os espaços. Os lançamentos de Luan Pérez e Rony no primeiro tempo funcionaram. Eu acho que o Rony, o maior problema dele para mim é a tomada de decisão. Que quando ele decide dar um passe ou chutar, eu acho que ele faz isso
ele toma a decisão errada normalmente. Mas taticamente ele é muito bom, ele recompõe muito bem defensivamente. Até que no lance do gol do primeiro tempo, ele que tá marcando o lateral lá dentro da área. Você vai ver o lance, o João Schmidt, que é um volante, tá mais à frente, ou seja, tá mais para trás. Como pode dizer? O Rony tá mais defensivo no lance do que o volante. O Rony que é ponta. Então, assim, é um cara que se dedica muito taticamente. Eu acho que ele fez uma partida boa, mas que não conseguiu gerar frutos, no caso, gols. Tanto um gol dele como uma assistência, ou um passe para uma assistência. Eu acho que o Rony vai muito bem defensivamente. Acho que ofensivamente, no primeiro tempo, ele foi muito bem. Ele conseguiu explorar a chance que ele teve. Mais que a tomada de decisão de dar um passe. Eu acho que tem uma bola que ele dá uma bola, se não me engano, pro Gabigol, pro Tassiano na frente, sendo que ele poderia ter tocado mais atrás por um bom tempo que estava livre. Enfim, ele não vai mal nem um pouco, ele vai bem na real, mas eu acho que a tomada de decisão dele é ruim. Eu acho que ele poderia melhorar isso. Eu acho que se ele melhorar isso, ele se torna um jogador muito bom pro Santos. Mas não sei, né? Já não é um jogador mais novo pra gente poder dizer que ele pode melhorar isso. Mas enfim, eu destaco o Rony e Gabigol como destaques do ataque. É isso em geral. Eu espero pro jogo do Corinthians agora, contra o Corinthians, um Santos diferente. Eu acho que o Santos não fez uma boa partida e a gente precisa rever. O Vojvoda precisa rever o time que ele montou taticamente. Eu testaria o Rolézer, como eu falei no vídeo passado. Eu gostaria de ver o Rolézer e Neymar. Eu acho que se a gente tem jogadores desse calibre técnico, a gente tem que colocar os dois para jogar. Mesmo que você mude a posição de um ou outro, eu acho que eles têm que jogar juntos. Eu não gostaria de ver Gabigol e Tassiano de novo. Eu acho que não funcionam os dois juntos. Eu gostaria de ver mudanças nesse time. E, por favor, Vojvoda, não coloque mais João Schmidt. Ninguém aguenta mais. Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva, curte aí, comenta, que a gente está sempre interagindo por aí. E vamos, Santos!